A paz de Deus para os irmãos do canal Comunhão com Deus. A palavra, irmãos, se encontra em Ageu 2:9, aonde, irmãos, está escrito que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. E quero, irmãos, trazer uma obra que aconteceu no ano de 2020, irmãos. Glória a Deus. Quando nós passamos por aquele momento de turbulência, de tribulação, com a enfermidade, com a doença que assolou o planeta Terra. E, irmãos, nós recebemos um convite, para estar congregado na congregação cristã Peniel, onde, irmãos, ali no Parque Flamboyant, a igreja ela tinha um ponto de evangelização, uma casa de oração, irmãos, que a irmã Cida havia cedido a área. E grande, irmãos, foi o movimento que Deus fez ali, naquela casa, naquela área, E estivemos ali ouvindo a palavra de Deus, vendo ali pela primeira vez, irmãos, o irmão Santim pregando a palavra, sentindo ali o poder de Deus, na área da casa da irmã Cida. E Deus também fez ali, irmãos, prodígios e milagres, A gente via ali uma comunhão, naquela casa, naquela área, mas também, irmãos, o adversário da nossa alma, o diabo, ele tem e se levantou contra a obra de Deus que se instalou ali, colocando algumas dificuldades, alguns problemas, algumas tribulações, para que a obra não se instalasse naquele local. E um dia, irmãos, o neto da irmã Cida veio se acidentar, caindo do muro ali, e uma das vigas de ferro perfurou o pulmão daquela criança, irmãos. Grande foi a tribulação naquela família, naquela casa, aonde estava ali a obra de Deus, irmãos, A congregação cristã Peniel. E eu vi a aflição daquela irmã, pedindo no grupo no qual a gente estava presente, oração pelo neto, irmãos, que tinha que passar por uma cirurgia, e grande era a aflição dela como vó. Certo, irmãos, que nós, ouvindo essa oração, nos prontificamos a orar e tentar consolar aquela irmã e falar que Deus não estava ali fazendo hora extra naquele local, Deus estava ali naquela área, irmãos, porque Ele tinha um plano na vida de muitos que ali estiveram presentes. E Deus, irmãos, se comprazeu de visitar o leito daquela criança, daquele jovenzinho, do neto da irmã Cida, e colocou e poupou a vida daquele jovem, irmãos, E foi profetizado na vida daquele jovem que ele seria e será um servo de Deus. E grande foram as obras, na área daquela irmã, ali no Parque Flamboyant. Palavras, irmãos, Irmãos que vieram de fora. E louvado seja o nome do Senhor. Era uma festa, uma alegria, irmãos, estar ali todas as sexta-feiras, Casa de oração, congregação cristã Peniel. Era uma salinha, irmão, uma área, onde cabia aproximadamente 30 pessoas. Mas o poder
e a virtude, a glória de Deus descia ali naquela casa. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos, porque Deus, Ele não leva, irmãos, desaforo, não aceita que seja confrontado o seu nome e que um dos seus pequeninos seja humilhado pelo homem. E com o passar dos meses, irmãos, né, que a obra estava ali, naquela salinha de oração, um dia, irmãos, né, estava ali atendendo, né, o cooperador Paulinho, porque o irmão Evilásio estava numa missão, né, estava em outro estado, e ali tinha uma visita, irmãos, né, um testemunhado estava nos visitando ali, né, e também, irmãos, né, um daqueles servos que ali estava presente, irmãos, né, na casa da irmã Cida, houve ali a palavra, o testemunho, né, a apresentação do recitativo, e louvado seja Deus, tudo correu bem, irmãos, mas ao findar do culto, glória a Deus, irmãos, né, um daqueles servos ali, né, tomado por uma fúria, tomado por um ciúme, não se sabe por quê, irmãos, né? O adversário, ele entrou ali para colocar uma contenda, uma discórdia, uma divisão, para estragar aquilo que Deus tinha iniciado, irmãos. Glória a Deus, né? E aquele servo, irmãos, né, foi muito indelicado, né, com a gente, né, dizendo ali que ali era a casa dele, que ali a gente tinha que respeitar, que ali não era do jeito que a gente pensava, que tinha que respeitar o dono da casa, né? E houve ali um grande constrangimento, irmãos, da nossa parte. A gente não sabia, não entendia o porquê que ele estava agindo daquela forma. Louvado seja Deus, irmãos. Um dos irmãos que estava presente não quis ouvir ele falar, e ele tentou segurar o irmão, falou alguma coisa, o irmão saiu para fora, irmãos, e o adversário fez e cirandou naquele lugar, naquele dia. Louvado, irmãos, seja o nome do Senhor, porque Deus, irmãos, Ele é justo e verdadeiro e fiel para com os seus, irmãos, para aqueles que o buscam verdadeiramente, irmãos, né? E Deus, irmãos, vendo que aquela recepção não tinha agradado o seu Espírito Santo, né? Aquilo que o irmão havia feito, irmãos, desagradou a Deus. E Deus imediatamente, irmãos, que não precisa do terreno nem da área de ninguém, irmãos, né? Deus, ele se retirou daquele lugar. Se retirou, irmãos, o Espírito Santo, né, daquela localidade, daquela sala, e nunca mais, irmãos, teve condição de ter culto naquela casa. Glória a Deus, irmãos. E com o passar dos tempos, né, dos dias, dos meses, Deus, irmãos, o mesmo Deus que estava ali naquela área, usou um dos seus servos, irmãos, e ali fez um grande movimento, uma grande obra, e a casa de oração foi levantada, irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, na mesma localidade, no Parque Flamboyant, para mostrar para o homem, irmãos, que é o homem que precisa de Deus, e não Deus que precisa do homem, irmãos. É o homem que tem que temer a Deus. Então foi ali uma grande obra, irmãos, que Deus fez para mostrar que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira.
E isto foi comprovado, irmãos, e testemunhado por mim, porque eu estava presente naquele dia. Eu vi a falta de respeito com os servos de Deus que ali estavam presentes. Eu senti que o adversário não estava feliz, irmãos. E Deus, vendo do alto do céu, né, também preparou, irmãos, um terreno ali naquela localidade, reuniu seus servos, né, e levantou a casa de oração para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Então eu louvo e agradeço a Deus porque eu vivenciei, né, estive presente e vivenciei esta obra, irmãos, na minha vida. Vi o homem humilhando o homem e também vi Deus exaltando o homem. Glória a Deus, irmãos, através deste ministério, na Congregação Cristã Peniel. Grande foram as obras, os testemunhos, né? E Deus se comprazeu e preparou a casa de oração para a honra e glória do Senhor Jesus, irmãos. Então ninguém toca no sagrado, irmãos. Ninguém pode tocar, irmãos, no sentimento de Deus, né? E a palavra fala: ai daquele que tocar nenhum dos meus escolhidos. E foi isso que aconteceu, irmãos. O irmão, sem sabedoria, por falta de entendimento, tocou aonde não deveria ter tocado, irmãos. E ali, Deus imediatamente se retirou daquela casa, daquela área. Louvado seja Deus, irmãos, por esta obra. E Deus seja louvado. Deus mostra para o homem, irmãos, quem é Ele. E Deus mostra também, irmãos, para o homem quem é Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Agradeço a Deus por ter vivenciado esta obra presente nesta casa de oração. Grande foram as maravilhas, obras, os feitos e os sinais até os dias de hoje, irmãos. Eu carrego este ministério no meu coração. Deus seja sempre louvado.